Uma edição do Univasf Debate Especial Eleições, que nesta semana está entrevistando os candidatos a reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. A gente lembra que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos representantes dos candidatos e da comissão eleitoral. Todas as entrevistas estão sendo transmitidas simultaneamente pelo Periscope, @RTV Catinga. Nós temos aqui 8 temas nesta urna. O candidato terá 5 minutos para apresentar as propostas para 4 temas que serão sorteados. No final do programa, o entrevistado terá 10 minutos para as considerações finais. O candidato de hoje é o professor Acácio Figueiredo, da Chapa 2, Somos Univasf. Ele nasceu no estado da Paraíba, é doutor em Engenharia Agrícola pelo convênio entre a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Campina Grande. E desde o ano de 2009 ensina na Univasf, fazendo parte do colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental. Professor, muito obrigado pela sua presença no Univasf Debate. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Nós já vamos começar fazendo o sorteio dos temas que estão nesta urna para ouvir as propostas do candidato. Terá 5 minutos para responder. O primeiro tema é pesquisa. O candidato tem 5 minutos, começando a partir de agora. João, falar sobre pesquisa na universidade é extremamente importante e necessário. Até mesmo porque a pesquisa é o que vai dar a visibilidade aos estudos, aos trabalhos que são desenvolvidos aqui na instituição ou como em qualquer outra. Essa questão de implementação da pesquisa é de fundamental importância, até mesmo porque hoje a Univasf ela tem 12 cursos de pós-graduação, onde os seus conceitos são únicos, é um conceito único, 3, que é o mínimo para o curso ser aberto e desenvolver. Então precisa realmente melhorar nesse contexto, até mesmo porque existe grandes potencialidades. Temos verdadeiros professores, pesquisadores que estão aí desenvolvendo os seus trabalhos pontualmente e precisamos integrar esse contexto, João, na nossa universidade. Hoje, aproximadamente somos 500 professores, mas apenas 72 professores fazem parte das pós-graduações existentes. Então, é um pouquinho mais de 10% desse número. Então, é um pouquinho preocupante, porque precisamos englobar, integrar mais gente, mais pesquisadores. Até mesmo porque, inclusive, melhorar os seus currículos, porque muitos deles chegaram agora do doutorado, estão voltando agora das instituições, dos seus afastamentos, e precisa haver um fortalecimento. Então, muitos dos trabalhos publicados por eles são frutos do seu doutorado. E a universidade, a nossa instituição, precisa ter esse olhar diferenciado para justamente haver esse fortalecimento desses profissionais que chegaram há pouco tempo, que já chegaram há algum tempo, que já estão desde 2004, 2005 aqui e precisam desse fortalecimento. E é nesse contexto que a gente tem várias propostas na nossa questão de política de produção científica, para tanto na questão de publicações nacionais como internacionais. Temos também já algumas revistas na Univasf que precisam ser fortalecidas e também os próprios professores precisam também ter esse apoio nela. Outra proposta nossa seria com relação a criar um repositório digital. O que significa isso? É montar uma plataforma que ajude aos trabalhos que foram desenvolvidos e após as suas publicações serem colocados nessa plataforma e haver essa consulta, vamos dizer assim, multicamp, multiforma, dos trabalhos que foram desenvolvidos. Até mesmo porque, por exemplo, um trabalho que foi desenvolvido lá em São Raimundo Nonato, que aqui em Juazeiro, aqui em Petrolina, possa ter esse conhecimento e, quem sabe, sugerir uma parceria. Como também em Bonfim, por exemplo. Em Bonfim existem aproximadamente 62 escolas municipais e 40 estão na zona rural. Então, essa preocupação de zona rural é interessante para o Vale do São Francisco, para o semiárido. Então, esse repositório a gente entra como um fator preponderante para fortalecer e justamente, quem sabe, logo mais com vamos dizer assim, a real funcionamento da editora, que já existe, ter essa publicação realmente feita e a comunidade ser, vamos dizer assim, ter esse ganho para a comunidade.
Outra coisa nossa da nossa plataforma é apoiar a criação de novos cursos de pós-graduação. Além de fortalecer os que já existem, para que eles possam subir desse conceito, sair do conceito 3, do conceito mínimo e mais além, né? Até mesmo porque temos, como eu falei, já temos pesquisadores que são pesquisadores reconhecidos nacionalmente, inclusive são bolsistas de produtividade. No entanto, falta esse fortalecimento da instituição. E também com relação também à questão de revitalizar o núcleo de inovação tecnológica. Nós precisamos pensar também em inovação, tanto no sentido de produtos, como também no sentido de procedimentos. No caso, como pensar também em laboratório da educação. Existe o curso de Ciências Sociais em Juazeiro, o curso de Artes, que também são demandantes de pesquisa. A questão cultural pode ser transformada também na aplicabilidade de pesquisas para a nossa região e também para fortalecimento das pesquisas existentes no nosso país. Também criar uma competência institucional para a gestão de projetos. A gente sabe que nesses últimos 4 anos teve um certo apoio do governo federal com relação ao orçamento. Ano que vem, 30 segundos, cara. Ano que vem vai ter essa limitação. Então a gente tem que captar esse recurso com as empresas privadas, assim como também as fundações de amparo à pesquisa de vários estados, tanto aqui de Pernambuco como também da Bahia. Então a pesquisa é de extrema importância para a nossa instituição. Tem 12 segundos ainda. Inclusive, João, dá tempo ainda de lembrar, para facilitar essa questão da desburocratização dos processos de encaminhamento de pedidos para carro, para fortalecimento de encaminhamentos com relação à própria pesquisa. Tempo, candidato. Vamos agora para o segundo tema. Vamos. Segundo tema, inovação. O senhor tem 5 minutos para apresentar aí propostas para inovação. Bom, muito bom, João, isso aí, porque inclusive na nossa própria plataforma existe aí esse vínculo com a questão da pesquisa e inovação. A inovação é uma ponte que justamente vai facilitar esse encaminhamento com relação à pesquisa. Como eu estava falando anteriormente, com relação à inovação, a geração de produtos, né, como também a geração de conhecimento. E esse reconhecimento de saberes, esse conhecimento gerado dentro da universidade, tem essa possibilidade de inovar. Inclusive, tem alguns projetos nossos com relação à EAD, como também a projetos estruturantes, que a gente pensa também em alargar as tendas do conhecimento, até mesmo com relação aos próprios presídios. Por que não levar para os presídios a questão de alguns cursos de educação à distância? Isso é uma possibilidade, isso é uma inovação. Então, temos pensado nisso para justamente a universidade poder dar esse ganho à nossa comunidade, principalmente à nossa comunidade semiárida. Então, a inovação ela entra como um fator preponderante da nossa plataforma, até mesmo porque vai estar vinculada à pesquisa, à graduação e à própria pós-graduação. Até mesmo com relação à questão dos alunos que saem para o mercado de trabalho e precisam inovar como futuros líderes, né, no mercado de trabalho. E eu sempre estou dizendo isso e não vou cansar de dizer que a universidade, é na universidade que existe o metro quadrado mais importante do país, porque é daqui que vai sair as lideranças, é daqui que vai sair as cabeças pensantes. E isso faz parte da inovação. Não só a parte da inovação tecnológica, como a parte da inovação educacional. E a gente tem pensado nisso, tem trabalhado nisso, e pensando também com relação à própria, vamos dizer assim, as empresas, as comunidades, as prefeituras que nos rodeiam, para que a gente possa chegar lá com projetos possíveis de serem executados e apoiar, independente de gestão, as prefeituras, independente de presidentes, ou seja, do que for, as comunidades em geral. Eu lembro também com um outro procedimento com relação à inovação, na nossa parte agrícola, principalmente porque aqui no Vale do São Francisco existe aproximadamente 39 associações, e isso é de extrema importância. Nós visitamos 15 durante essa campanha e eles não tinham ainda o conhecimento com relação à questão assim, de algum trabalho da Univasf dentro dessa comunidade. Então isso nos preocupou, porque isso também faz parte da inovação. É importante levar os conhecimentos que foram feitos na pesquisa, que foram desenvolvidos em algumas aulas práticas, e levar para a comunidade.
E isso faz parte desse procedimento nosso para que possa inovar nesse contexto. Com relação a outro aspecto de inovação, é valorização real do nosso aluno, pensar nele como futuro líder logo mais no mercado de trabalho. Nós temos a valorização com relação à pós-graduação, mas também com relação ao mercado de trabalho. A gente tem que, como uma visão macro de gestor, tem que pensar nas multiformes, vamos dizer assim, possibilidades, né, do aluno chegar ao mercado de trabalho. Eu não posso obrigar o aluno simplesmente a querer que ele faça pós-graduação. É extremamente importante, mas também tem aquele aluno que quer ir logo para o mercado de trabalho e depois, quem sabe, voltar para a academia. Então, a gente tem que dar as possibilidades. Essa indução nesse momento não é interessante. O interessante é você abrir o leque de oportunidades e dizer que o aluno escolha essa estratégia. Com relação a outro aspecto inovador, é fortalecer os cursos com relação principalmente à questão do mercado de trabalho, no sentido de parque tecnológico, é um dos nossos projetos estruturantes. Pensar na sustentabilidade, inovar, porque muitas vezes tem conceitos até um pouco antigos. Faz muito tempo que se pensa e se fala em sustentabilidade, mas, no entanto, muitas vezes não é aplicado. Coisas simples podem ser feitas. Inclusive, por exemplo, na nossa plataforma e nas ideias que temos para a universidade nos próximos 4 anos, é com relação ao aproveitamento das águas geradas nos laboratórios. Outro exemplo seria o que nós fazemos com relação à comida, o resto de comida produzido pelo RU. Não são conceitos novos, são antigos, mas não tem sido feito na nossa universidade. E isso pode se tornar inovador aqui na Univasf. 30 segundos. Inclusive, com relação também ao próprio ensino, é pensar também na inovação no sentido de dar o fortalecimento às práticas. É extremamente importante pensar nas aulas práticas, até mesmo porque precisamos pensar e organizar nossas aulas, estruturando-as de forma que o aluno coloque a mão na massa, tenhamos vários equipamentos, tenhamos vários reagentes para que possa o aluno mesmo não só ver, mas fazer. Vamos para o terceiro tema, está sorteado. O tema agora é carreira docente, a proposta para a carreira docente, 5 minutos. João, a carreira docente, ultimamente, assim, a gente saiu de uma greve agora há pouco, né, sem muitos ganhos, por sinal. E, vamos dizer assim, na própria legislação, acho que na Lei 12.772, que, de certa forma, não depende do gestor, né? Vem do Legislativo, do Congresso Nacional, e a gente aplica. No entanto, com relação à própria carreira docente, com essa mudança que teve agora há pouco, de assistente, adjunto, associado e titular, teve algumas exigências a mais com relação à própria progressão. Recentemente aí teve a criação na questão do próprio relatório de planejamento do PID e RID dentro, que está sendo avaliado pelo Conselho, né? Além do pedido de progressão já existente pela CPPD. Na época que eu era conselheiro, já tinha falado sobre isso no Conselho, e com relação, nós temos que valorizar a CPPD, não criar mais mecanismos só porque a CGU, a TCU exigiu, e a universidade tem certa autonomia nesse contexto. E criar regras para cobrar dos professores sem dar condições a ele de trabalhar é um pouco injusto. Por quê? Porque eu faço parte da Câmara de Pesquisa e, em uma dessas reuniões, nós falamos sobre isso e falamos sobre a carreira docente. Tudo bem, nós vamos exigir que o professor faça trabalhos de pesquisa, de ensino, de extensão, continue com relação às aulas, né? E, além do mais, faça a parte de relatórios administrativo para justamente criar a sua pontuação para poder progredir. E assim, você termina sobrecarregando o docente, de certa forma, com relação a pontos que muitas vezes não estão no seu, vamos dizer assim, na sua lista de trabalho. E isso se torna um pouco injusto, essa sobrecarga. E aí termina a gente criando, muitas vezes, burocratizando o próprio processo. Então, a gente tem pensado nisso, porque, por exemplo, como é que eu quero que o professor publique numa revista A1, A2, B1, B2, tenha trabalho de extensão, e sem dar condições ao laboratório dele, sem dar condições de carro para poder fazer uma visita a uma comunidade rural. Então, assim, tem hora que é um contraponto.
Então, a gente tem se preocupado com isso, né? Na época, como eu fui coordenador, também falei isso no nosso colegiado e como conselheiro também. E vou me preocupar isso como sendo reitor com relação ao fortalecimento da carreira. A carreira precisa ter esse fortalecimento e ter essas condições de trabalho. Não adianta eu exigir do professor sem dar condições para ele trabalhar. Então, eu tenho que dar condições e aí eu exijo. Que o laboratório tem os reagentes necessários. Eu posso fazer um pedido para um laboratório, para uma prática para mês que vem e o reagente não chegar, só chegar no próximo semestre. E aí o professor não poder dar aula prática. Então, mexe com qualidade, mexe com a questão da sua própria publicação. Então, essa carreira precisa ser fortalecida no nosso âmbito, no que compete à gestão. No que compete à questão da legislação com relação à Andes, ao Andifes, a questão do governo federal, aí são outras coisas que a gente vai lutar e, juntamente com o sindicato também, a gente vai apoiar e fortalecer os nossos docentes. Com relação também, muitas vezes o pessoal pensa que a greve só é para salário. Não, a greve é também para salário, mas não é o principal, é também pela própria carreira, pela questão dessas condições que eu falei agora há pouco, mas também com relação ao próprio, vamos dizer assim, conteúdo, no caso da estrutura, inclusive está no próprio estatuto da universidade, que o professor tem que dar a condição de ter aula. Não precisa ele comprar um data show, não precisa ele comprar os seus produtos para poder gerir a sua aula. Ele tem que ter vamos dizer assim, esse ambiente mínimo garantido pela instituição para poder desenvolver a sua carreira. E nesse contexto a gente tem esse fortalecimento do próprio ensino. E aí, com isso, eu posso dizer ao professor que ele pode pensar também com relação a captar esse recurso, né? Até mesmo com outras estratégias, pensando também no seu fortalecimento do seu próprio laboratório. Porque, aprovando o projeto, ele capta esse recurso próprio para o laboratório dele, não precisando mais, muitas vezes, tirar do bolso, que é uma realidade comum. Quem sabe disso, quem vê isso, na realidade, no dia a dia dos nossos docentes, é um desafio. Eu sempre digo hoje que ser professor hoje é um desbravador, precisa ter coragem e dinâmica nesse sentido, porque precisa trabalhar muitas vezes com pouco, né? Tem que fazer mais com menos. E nesse contexto, a gente vai dar esse fortalecimento, sim, aos docentes para desempenhar suas funções como lhe cabe. Tem 12 segundos. E principalmente com relação à questão das próprias, do relacionamento com relação aos alunos. O docente tem que estar bem para justamente ter essa afinidade com seus alunos. Obrigado. Vamos agora para o quarto e último tema, ser sorteado. O tema agora é ensino de pós-graduação. 5 minutos, contando a partir de agora. Estou muito à vontade hoje porque não é coincidência o sorteio, né, João? E parece que os temas estão bem linkados, né, e um atrás do outro. A questão do próprio ensino de pós-graduação vai estar vinculado à pesquisa, vai estar vinculado à inovação, vai estar vinculado à carreira docente, para justamente o professor chegar no seu ápice de se tornar um professor de pós-graduação, né, orientando mestrandos e doutorandos. Isso é o desejo de todo docente, que faz parte desse processo natural, né, até mesmo para ele chegar ao topo da carreira de titular, ele tem que ser professor de pós-graduação, do mestrado e doutorado, e isso faz parte. Nessa questão desse foco de ensino de pós-graduação é extremamente importante. A universidade hoje, ela tem que ter a pós-graduação. Como eu falei anteriormente, com relação à questão, ela tem que dar as oportunidades aos alunos, para que eles possam escolher. São eles que vão ser, vamos dizer assim, eles têm o livre-arbítrio para escolher, né, o desejo deles e o foco deles. Mas a universidade, ela necessariamente precisa da pós-graduação, até mesmo porque é o link. Como carreira docente, nós somos contratados para dar aula na graduação, mas para a progressão precisamos da pós-graduação. E isso é extremamente importante, porque o país hoje, como eu falei no início com relação à pesquisa, é o que vai dar visibilidade ao professor, vai dar visibilidade à universidade e à região. Porque muitas vezes, numa aula prática, numa aula de graduação, nas 60 horas, 45, seja como for, não dá tempo para gerar um trabalho que dê um fruto real para uma região. Mas num contexto de mestrado e doutorado, isso já entra mais tempo para poder fazer um trabalho conciso de 2 anos, 3 anos, 4 anos, seja como for mestrado ou doutorado,
e gerar trabalhos, resultados que possam, né, justamente fortalecer o currículo do professor, fortalecer o currículo do aluno e, principalmente, desenvolver a região, que esse é o propósito maior da pós-graduação. E esse ensino tem que ser aplicado, inclusive muitas vezes são turmas menores, né, de alunos que fazem esse contexto mais intenso com o professor. E aí, nessa possibilidade de turmas menores, o professor visita mais as propriedades, está no hospital, está numa clínica, é muito comum isso com relação à parte da residência. Um exemplo, no caso da pós-graduação, no ensino da pós-graduação com relação à área de saúde, o que fixa os médicos na área de saúde é a questão da pós-graduação, das residências que tem que ser fortalecidas. E é nesse contexto que a gente precisa ter esse pensamento de ensino e fortalecer a pós-graduação. Assim como também outros cursos também, né? No caso de Ciências da Natureza em Bonfim, em São Raimundo Nonato, no caso de Arqueologia, Juazeiro nas Engenharias, aqui em Petrolina, com relação à parte de farmácia, de enfermagem, de psicologia. É esse contexto com relação ao ensino da pós-graduação que vai, de fato, né, fortalecer e possibilitar ao professor e ao estudante esse vínculo maior e de mais tempo. No entanto, a instituição entra com responsabilidade bem maior de dar as condições mínimas para essa pesquisa, para esse ensino, para essas aulas práticas. Uma das nossas propostas com relação à questão é fortalecer e ampliar, no caso, os laboratórios de prática para todos os cursos de pós-graduação. Dos 12 que já existem, né, além de pensar em criar mais, mas principalmente estruturar esses que já tem. Outra coisa também, com relação a promover o desenvolvimento da cultura de gestão focada aos resultados, né? Existem outras áreas também, eu estou citando algumas aqui, mas, por exemplo, criar também a possibilidade de ciências sociais, criar o seu mestrado, se eu não me engano já está encaminhado um pedido e ter esse fortalecimento. E esse ensino já está estruturado com relação, lá em Juazeiro, muitas vezes a gente se depara com a falta de sala de aula. O mestrado em Engenharia Agrícola, por exemplo, ficou um tempo usando a sala da graduação. Então, não é que a pessoa vá separar, mas acontece que precisa de uma estrutura para ter essa possibilidade de executar e desenvolver o curso de forma bem independente. Com relação ao aperfeiçoamento e a formação continuada dos técnicos administrativos e também dos professores, a gente tem que pensar também em trazer aqui o MINTER e o DINTER para ter esse vínculo maior com o ensino da pós-graduação. 7 segundos. E é nesse contexto que a gente precisa implantar condições estruturais, tanto físicas, como também de livros para a pós-graduação, como também de computadores para os alunos, de sala de aula e sala de informática para os alunos, para dar essa possibilidade de execução do ensino da pós-graduação. 6 segundos, terminamos o nosso tempo. Bom, agora, de acordo com a regra do programa, nós temos 10 minutos para as considerações finais e para o senhor abordar alguma coisa que o senhor tiver vontade agora. João, fico muito feliz. Fico muito feliz em estar aqui, apresentando um pouquinho mais das nossas propostas, até mesmo porque no debate muitas vezes não dá o tempo, mas é importante que a comunidade nos conheça. Eu sou lotado no Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental lá em Juazeiro. Estou aqui na Univasf desde 2009, mas antes de estar aqui fui professor no antigo Cefet, hoje é IFE, e também trabalhei muito tempo na parte de extensão rural como engenheiro agrônomo. Então essa afinidade com o campo, essa afinidade com pessoas me fez trazer uma sensibilidade, até mesmo porque a gente tem que ter essa visão de liderança, a gente tem que ter essa visão de foco, de grupo, e esse nome que foi posto juntamente eu e o professor Marcelo, lá do CCA, nós não estamos à frente do grupo, nós estamos ao lado de um grande grupo que pensou em fazer justamente esse modelo de gestão. Nós não somos oposição a pessoas, mas sim a um modelo de gestão que está sendo proposto, que poderia ter sido mais agregador, para fortalecer a nossa universidade. É nesse contexto que a gente vem fortalecendo e vendo essa possibilidade de existir essa mudança logo mais no dia 23. Até mesmo porque nós somos a favor da alternância de poder, da alternância de gestão.
a reeleição é um pouco cansativo, já tem passado o seu tempo, e é interessante que haja essa mudança, até mesmo porque outras pessoas com outra visão precisam ter. Inclusive, também faz parte da nossa proposta ser contra a reeleição, inclusive sendo eleito, a gente vai propor ao Conselho Universitário que fique claro isso, para que possa se tornar, no caso, um mandato, até mesmo porque já existe no MEC, isso não é um pensamento nosso em si, uma possibilidade de uma gestão de 5 anos, né, sem reeleição. Então, por que não fazer isso? Outra coisa também que nós falamos em debate também foi com relação à própria inclusão do técnico na gestão principal. Sabemos que isso depende de leis nacionais, mas quem sabe possibilitar isso? Até mesmo porque temos um corpo técnico extremamente competente, muito capacitado, que precisa realmente ser ouvido nas suas nuances, nos seus setores e ser fortalecido de fato. Temos também estudantes valorosos, temos vários cursos, como o curso de agronomia, que foi recentemente agora o primeiro lugar no ENAD. Então, precisa de um fortalecimento. A área de ciências agrárias precisa de ter essa lembrança na gestão, até mesmo porque ultimamente não foi lembrado. Então, nesse contexto, a gente não quer apadrinhar ninguém, a gente quer pensar num todo, até mesmo com relação ao nosso próprio perfil, né? Eu lembro ontem, a gente estava visitando a residência dos estudantes de agronomia e lá tem 27 estudantes, aproximadamente 27 estudantes. Eu lembrava a eles que estava muito confortável ali, porque eu também fui residente. E morar na residência é você respirar a universidade 24 horas. E é de extrema importância. Eu tive essa oportunidade. Eu passei 5 anos no curso de agronomia e morei, e ia na minha casa de 15 dias, de mês em mês, quando podia, e a gente viveu essa universidade. O RU era gratuito, tinha o transporte, não tem nada de novidade com relação às vezes, o transporte escolar, com relação à questão de estudantil, e tem esse fortalecimento. É possível diminuir o valor da comida no restaurante universitário, até mesmo porque temos outras universidades públicas iguais a nossas que já fazem isso. Então, existe essa possibilidade, até mesmo porque nós somos defensores natos de uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Isso é que é importante. Apesar das diferenças que deve ter na universidade, e essas diferenças são salutares, a diversidade existe e é interessante que haja. É interessante, eu estava até dizendo ao pessoal agora há pouco, quebrando um pouco o protocolo, que era bom que tivesse mais chapas, mais cores, até mesmo porque a universidade é isso, faz parte desse contexto. E esse processo é salutar, e a gente está aqui trazendo essa proposta, esse modelo de agregar pessoas, agregar valores, sem desperdiçar talentos, sem desperdiçar ninguém. Até mesmo porque precisamos pensar assim para atravessar as crises, porque as crises virão, é natural que venham, mas elas também passam, e a gente precisa ter alternativas salutares, estratégicas e inovadoras para isso. E eu e o professor Marcelo estamos dispostos nesse desafio para averiguar e avaliar esses processos que estão aí. Muita coisa foi feita, muita coisa talvez seja aproveitada, mas muitas outras coisas também sejam revistas. E aí temos que, nesse momento, valorizar a pessoa de uma forma humana, de uma forma sustentável e de uma forma inovadora. Nesse processo, eu venho pedir a vocês esse voto de confiança, até mesmo porque nós estamos aí numa universidade jovem para justamente dar essa sensibilidade, esse olhar diferenciado de um homem que tem se preparado para isso, juntamente com o nosso vice, juntamente com o corpo técnico e estudantes e um grande grupo ao nosso lado para nos ajudar. E é nesse processo que eu peço a você, técnico, a você, aluno, a você, professor, que logo mais no dia 23 vote na Chapa 2. Eu, Acácio e professor Marcelo estaremos aí ao seu lado para escutar, para ampliar essa discussão, até mesmo porque para abrir as portas da reitoria e escutar cada setor, como nós temos feito, onde temos andado. Nós, quase um mês intenso aí, andando nos setores, escutando pessoas e vendo essas dificuldades, vendo soluções e vendo muitas vezes voltar o brilho dos olhos de vários servidores. E é nesse contexto que a gente precisa ter essa consciência. Até mesmo porque precisamos pensar no ensino, na pesquisa, na extensão. E principalmente na nossa comunidade que nos assiste. Temos um dever, né, quando na época o Dr. Oswaldo, ainda vivo, que falava com relação à questão do sertão e fortalecendo essa questão da irrigação e da educação,
E eu lembro da minha graduação que, nessa época, muitas coisas aconteceram. E duas coisas ficaram na minha mente. Que se a gente quisesse resolver o problema do país, seria fortalecendo a questão da comida na mesa do brasileiro e a questão da educação. Não essa educação simples, de bom dia, boa tarde, com relação que tem sido perdida muitas vezes no decorrer dos dias, dos tempos, mas essa educação crítica, essa educação que as pessoas pensem, que as pessoas falem, que as pessoas sejam escutadas, que as pessoas possam ser ouvidas, até mesmo porque estamos no meio hoje em dia, mesmo com a tecnologia tão ampla, mas muitas vezes as pessoas estão se tornando mais frias. A gente chega nos restaurantes hoje, as pessoas estão lá clicando nos seus celulares, não olham mais no olho, mas isso tem que voltar, até mesmo porque gente precisa de gente, e nós precisamos de vocês. Uma gestão participativa tem que ter pessoas participativas. Eu não posso pensar em assessor A, assessor B ou assessor C e simplesmente escutar e dizer que está representando a base ou representando a comunidade. Não, eu tenho que escutar de fato a comunidade. Quem são as pessoas eleitas pela comunidade? São essas pessoas que vão representar e que vão ser ouvidas. E eu tenho que descer, muitas vezes, de locais altos para poder escutar dia a dia as pessoas. Inclusive, a gente estava falando agora há pouco também com relação a esse processo eleitoral, e é interessante que haja essa sensibilidade, porque é um processo que passa muito rápido, assim como 4 anos passaram rápido. E é nesse contexto que a gente precisa entender e fortalecer isso. E nessa visão, a gente tendo o que comer e a gente tendo educação, a gente tem uma saúde melhor, a gente tem nossos filhos melhores, a gente tem pessoas melhores. E principalmente uma comunidade melhor. Não é porque estamos no semiárido, simplesmente porque é no Nordeste do Brasil e já achamos, vamos dizer assim, vamos receber ajuda. Não, nós podemos ajudar, nós temos potencialidades de ajudar pessoas. Precisamos nos tornar, de fato, referências. Não é pensar assim, eu sou um professor, aprovo o projeto, publico, pronto, sou uma referência. Não, não é isso. É uma referência institucional, uma referência legalizada, num todo, de fato plural, não singular. Isso é que é o propósito maior. Porque é nesse contexto que a gente pode, de fato, desenvolver a região. Não sou eu sozinho, não é o professor lá de São Raimundo ou de Bonfim que vai desenvolver a região dele sozinho, mas é de forma institucional, de forma coletiva. Até mesmo porque quando eu chegar lá, a gente vai fazer essa diferença. E os alunos que aqui estudarem, poder dizer um dia, está vendo aquela universidade ali? Eu também estudei lá. Isso é extremamente importante. É essa valorização do ser humano, é esse orgulho de bater no peito e dizer, eu amo a Univasf, eu passei por lá, eu sou de lá. E isso serve para ter essa visão de técnico, de professor, de aluno e ter esse fortalecimento. Muito obrigado a todos e contar com vocês no próximo dia 23, segunda-feira, Chapa 2. Nos dê esse crédito de confiança, porque chegaremos lá. Um grande abraço, tudo de bom. Ainda tem 18 segundos. Ainda tem? Muito obrigado, pessoal. E aí estamos felizes nesse processo democrático e esse processo para que possa nos tornar aí representante de todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Ok, obrigado pela participação no programa Univasf Debate. Termina agora mais uma edição do Univasf Debate e Eleições, mas amanhã estaremos de volta com outro candidato. O professor Julianelli Tolentino, da Chapa 3, será o próximo entrevistado. Às 8 horas da noite, a gente se encontra de novo aqui no programa pelo site rtvcatinga.univasf.edu.br/ao vivo. No aplicativo Periscope, você também pode acompanhar a entrevista no @rtvcatinga. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.